E quando ele vê as mãos levantadas, Jesus vai fazer uma pergunta a eles: quem dentre vocês, pais, que se um dia um filho chegar a vocês e disser que está com fome e lhe pedir um pão, vocês lhe dariam uma pedra no lugar? Qual de vocês, pais, que se o filho lhe pedisse um peixe, lhe daria uma serpente no lugar? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Não há alguém que consiga explicar o seu amor por seu filho, não é? Quer ver? Deise, tu vende o João para mim? Vende o João para mim. E se eu pagar bem pelo João? Tipo, em dólar, em euro. O João está assim, ó. E se eu pagar em barras de ouro? Sabe por que ela não vende? Porque aquilo que Deus deu para ela não tem preço, tem valor. E o que tem valor não se negocia. Este é o sentimento de um pai ou mãe para com seu filho. Então, quando Jesus vai definir o nível do relacionamento que Deus quer ter, Ele vai usar exatamente este exemplo de alguém que se coloca na condição de pai, desejando amar alguém na condição de filho. E aqui Ele estabelece o relacionamento. Mas como vocês bem sabem, todo relacionamento, para dar certo, precisa ter algumas condições observadas. A primeira condição para que este relacionamento entre filho e pai dê certo é que este relacionamento tenha sempre sinceridade. Não existe nada pior do que chegar em um ambiente ou conversar com alguém que não nos transmite sinceridade. Como diz o Gaúcho, a gente fica sempre com o pé atrás no que pode falar, no que pensar. Porque conviver, conversar, relacionar-se com alguém que não demonstra sinceridade, o relacionamento entre nós e Deus dá-se da mesma maneira. Se quisermos nos relacionar e viver esse relacionamento a pleno, precisamos aprender que sem sinceridade isso nunca dará certo. É domingo, a gente está descansado. Aí a esposa chega, o marido disse: negou, eu estava pensando, e se a gente pegar esse imóvel que está aqui e trazer ele para cá? E se a gente botar esse que está aqui, aqui? Eu sabia que vocês iam se identificar. Dá 2 semanas, negou. Eu estava pensando, eu acho que não ficou muito bom. Quem sabe a gente pega esse de volta e bota para cá? E esse que aqui, a gente bota de volta. Era muito comum que os móveis sofressem a degradação por causa do uso. Arrasta para cá, arrasta para lá. Sempre os móveis sofriam com isso tudo. E os móveis acabavam sofrendo arranhões, fissuras, rachaduras. Para tentar esconder, maquiar isso, sabe o que as donas de casa faziam? Aplicavam sobre estas fissuras, sobre essas rachaduras, uma cera que tinha o poder de ocultar a imperfeição do móvel. Mas o móvel, para ser revendido naquela época, só tinha valor se as rachaduras, se as fissuras, se as marcas do uso estivessem sempre à mostra. Porque isso definia o tempo, a idade do móvel, o material de que ele era feito, e só assim, sem cera, é que ele valia alguma coisa. Eu estou falando de relacionamento. E estou lhes assegurando que um relacionamento, para dar certo,
precisa ser sincera. Porque não adianta eu tentar maquiar minha realidade para Deus, porque Deus já me conhece. Não adianta eu tentar esconder as minhas imperfeições, as minhas falhas, as minhas misérias, maquiando ela, porque Deus me conhece no mais íntimo do meu ser. Deus sabe que constantemente falhamos. Deus sabe que constantemente erramos, mas mesmo assim Ele ainda nos chama de filhos. Deus ainda nos quer no colo, Deus ainda nos quer por perto. Desde que sejamos sinceros. A segunda condição para um relacionamento dar certo entre filho e pai é que este relacionamento precisa ter integridade. Integridade vem de um termo que quer dizer íntegro. Do grego, inteiro. Pleno. Eu estou dizendo que para o nosso relacionamento com Deus dar certo, a gente precisa se apresentar a Ele com integridade. Precisamos nos relacionar com Ele por inteiro. Porque não adianta eu vir a um culto de domingo, o corpo está presente, mas a mente está longe. O corpo está presente, mas a alma está longe. Eu preciso me apresentar diante dele inteiro. Moisés, ao sair do Egito, se despiu de tudo o que ele trazia consigo. Os costumes, os hábitos, a fé, as indumentárias, as roupas, tudo, exceto uma sandália que ele nunca tirou dos pés. Era a sandália com que ele foi presenteado pelo próprio faraó. Uma sandália feita de couro de crocodilo do rio Nilo, que trazia sobre si uma esfinge da figura máxima da religiosidade egípcia. O sol, Deus Ra. Ele se desfez de tudo, mas enquanto caminhava pelo Horebe, ele ainda trazia essas sandálias nos pés. Então Deus diz: Moisés, quando tu se virar, a gente vai começar um relacionamento e a tua vida vai mudar. Então antes que isso tudo aconteça, tira as sandálias. Sabe o que Deus estava dizendo para Moisés? Moisés, quando tu se virar, eu te quero inteiro. Então Moisés, te livra, te solta de todas as amarras que te prendem ao passado, porque ao se virar vai ser vida nova, experiência nova, coisas novas, relacionamento inteiro. Enquanto a gente quiser viver com Deus, preso ao nosso passado, o nosso relacionamento nunca vai dar certo. Mas quando eu abro mão de tudo que me prende ao passado, para viver um relacionamento com Deus, eu já não mais serei chamado de discípulo, de amigo ou de conhecido. Eu serei chamado de filho. João vai narrar a história e vai dizer que Jesus veio para os seus, mas os seus não o quiseram, o rejeitaram. Mas a todos os que receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos. Aleluia! E para encerrar, a última condição para esse relacionamento dar certo é que esse relacionamento precisa ter intensidade. Fique de pé, por favor. Intensidade. Intensidade não é tempo. Intensidade é momento. É quando eu decido me relacionar com Deus, mas não deixo uma reservinha. Relacionar-se com Deus com intensidade é chegar diante dele e entregar tudo. Derramar tudo. Quem não lembra do culto do capítulo 7 do Evangelho de Lucas? Jesus está sentado na mesa, foi convidado para jantar com os discípulos na casa de um
de um fariseu chamado Simão. O texto vai dizer que estão todos assentados em volta da mesa. Numa ponta o anfitrião, na outra ponta Jesus. O culto está em silêncio. Jesus está presente, mas não falou nada. E muitas vezes a gente está nessa. Está todo mundo em volta da mesa, está todo mundo no culto. A gente sabe que Deus está presente, mas Deus está calado. É até que se ouve um barulho no andar térreo. Sabe o que está acontecendo? Uma mulher que está chegando de furona na festa. Não recebeu o convite para estar ali, mas rompeu a segurança e subiu até o terraço. No segundo piso, onde o banquete estava sendo servido. A primeira coisa que ela faz quando entra, ela se joga aos pés de Jesus. E jogando seus pés de Jesus, ela vai derramar todo o perfume que ela guardou durante toda a vida para o dia do seu casamento. Um perfume caríssimo. E ela vai derramar sobre os pés de Jesus. Jesus pela primeira vez vai falar naquele culto. Sabe por que Jesus vai falar? Porque na outra ponta da mesa tem um camarada assim, mas se ela tivesse vendido esse perfume, ela ia ter feito um negócio muito melhor. Aí, despejou, derramou todo o perfume, caríssimo. Jesus vai dizer: Simão, estou te entendendo, tá? Simão está pensando assim: rapaz, se ele soubesse quem é que está agarrada nos pés dele, se soubesse que essa mulher é uma pecadora. Jesus vai dizer: Simão, deixa eu te fazer uma pergunta. Se um dia um homem rico descobrir que vai receber uma visita muito ilustre na sua casa, e decidir preparar um banquete para essa visita, ao invés de pegar uma ovelha do seu rebanho, manda alguém até a casa de uma pessoa pobre da cidade e rouba a única ovelha que ele tem para matá-la e servi-la no jantar. O que essa pessoa merece? Essa pessoa? A pessoa merece morrer. Se ela tinha um monte de ovelha, por que ela roubou a ovelha do pobre para... Aí Jesus vai dizer: agora, Simão, tu julgou certo. Porque quando essa mulher entrou, tu fizeste um julgamento errado. Porque essa mulher, mesmo não tendo sido convidada, ao chegar neste lugar, ela entregou tudo o que ela tinha. Ao contrário de ti, Simão, com quem eu estou sentado na mesa já faz horas, que até agora não me disse uma palavra. Essa mulher, desde que chegou, não só derramou todo o perfume caríssimo que trazia consigo, como está beijando os meus pés, está enxugando meus pés com seus cabelos. Nesse relacionamento entre filho e pai é assim. A gente precisa saber que não dá para deixar reserva. A gente tem que dar tudo o que tem. A gente precisa dar tudo o que tem. Deus está nos propondo um novo nível de relacionamento. E Ele está nos convidando para nos achegarmos a Ele. Não como um amigo que visita outro, mas como um filho que se chega ao pai. Como um filho que se relaciona com o pai. Alguém aqui já viu um filho pedir pão e o pai lhe dá uma pedra? O que Deus então pode fazer por vocês hoje?